Olá, boa tarde para você. Começamos mais uma edição do seu N1, mais uma semana que chegou com uma forte ventania hoje. Vamos dar uma olhada lá no pier do Jardim Casqueiro, acompanhar a movimentação. O Vini colocou aqui na nossa tela, o sol aí está raiando, está aparecendo, né? Mas as nuvens já começam a aparecer, tá, gente? Isso é um indício. Uma alta polar chega hoje ao Brasil, agora no período da tarde, vinda do continente. Essa alta vem atrás de muita chuva provocada por uma frente fria continental e também por um ciclone extratropical. É essa movimentação que a gente acompanha aqui. Outro ponto, como eu falei agora bem no início, né? Em relação à ventania. As árvores aqui, né? Lá no pier do Jardim Casqueiro, nos mostra realmente isso. A maré está um pouco baixa ainda, mas vai começar logo mais a sentir o reflexo da chegada de toda essa frente fria. Daqui a pouco, mais detalhes do tempo para você por aqui. Confira agora outros assuntos do dia. Cubatão realiza mutirão de exames para moradores do município. Confira a movimentação do último sábado. Inverno 2025 será de frio intenso, com períodos úmidos e secos. Frente fria se aproxima da região. Corpo livre pela autonomia e respeito será assunto de hoje do quadro Saúde Plena com Lidiane Chaves. 23 de junho de 2025, segunda-feira, início de uma semana com a chegada da frente fria. Fique por aqui, vamos juntos. O seu N1 já começou. E olha, conforme havíamos antecipado, na semana passada, entrevistamos o secretário de saúde aqui da cidade, o Cubatão realizou 2 dias de mutirão de exames para os moradores do município. Eu fui até o Romeirão no sábado, conferi a movimentação e te mostro agora. Um sábado para colocar a saúde em dia, realizando exames laboratoriais oferecidos por Cubatão para seus munícipes, no Centro Esportivo Romeirão. Senhas foram distribuídas às 7 horas da manhã ao meio-dia. Diversas pessoas foram atendidas no local. Estamos fazendo exames laboratoriais, então são exames de sangue, fezes, urina. Então, dentro dos exames de sangue estão inclusos a glicemia, hemograma completo, colesterol total, entre outros exames. Para a população, é um momento fundamental de dar uma pausa na rotina do dia a dia e ir cuidar da saúde. Temos que agradecer a Deus, porque não é fácil você ficar 4, 5 meses esperando um exame, em lista de espera e não consegui fazer esse exame. É importante, então, estar diariamente cuidando da saúde? Com certeza. O mais importante de tudo é a saúde, que eu repito de novo. Nem importa a riqueza, nem importa tanto dinheiro na vida, o que importa é o procedimento da nossa saúde. Quais exames o senhor veio fazer aqui hoje? Está aqui marcado os exames, daqui a pouco é que o médico vai ver lá qual é os exames que eu vou fazer. E agradeço muito a Deus porque nós estamos tudo aqui presentes no mesmo lugar. Entre uma ficha e outra, aguarda e chama a senha, a entrevista nem aconteceu, como o caso da nossa entrevistada, que acabou sendo chamada para realizar o exame. Para mim é importante. É importante porque... Olha, já está no horário, filho. Muito bacana, ver o finalzinho da reportagem, a felicidade da dona Zumira ali ao ser chamada para realizar o exame. Gente, parabéns para Cubatão, um ponto positivo por cuidar da saúde do munícipe. E foi o que eu falei semana passada, que isso possa acontecer mais vezes e que você, munícipe, nessa oportunidade, vá até o Romeirão, vá até uma unidade básica de saúde, cuidar da sua saúde, estar com a sua saúde em dia. Isso sempre é mais do que fundamental. E aí o restante a gente corre atrás, Olha, após 2 dias de acidente com balões que resultaram em vítimas fatais, o governo federal planeja regulamentar o balonismo aqui no Brasil. O Ministério do Turismo irá se reunir com entidades do setor para discutir a questão. Atualmente, a ANAC considera o balonismo uma atividade aeroesportiva e esses voos ocorrem por conta dos participantes. Nesses casos, não há uma habilitação específica para os pilotos, também certificação para esses balões. Os contribuintes já podem fazer a consulta do segundo lote de restituição do imposto de renda. Nesta segunda fase, 6 milhões de contribuintes serão contemplados, como nos conta agora a repórter Cris Castanheira. Já está liberada a consulta do segundo lote de restituição do imposto de renda. Este lote também contempla restituições residuais de anos anteriores. Mais de 6 milhões e meio de contribuintes irão receber os valores devidos nesta segunda fase, num total de 11 bilhões de reais.
Terão prioridade as pessoas que usaram a declaração pré-preenchida com opção de saque via Pix. O pagamento será realizado no dia 30 de junho na conta informada pelo contribuinte no ato da declaração. Caso o crédito não seja efetuado, os valores ficarão disponíveis para resgate por até 1 ano no Banco do Brasil. A consulta da restituição pode ser feita pelo aplicativo ou no site da Receita Federal na área Meu Imposto de Renda. Você sabe quais são os benefícios do chá para o nosso organismo? Vamos acompanhar agora na matéria do Washington Luiz. O fígado é essencial para a nossa saúde, funcionando como um poderoso filtro. Ele processa tudo que ingerimos e elimina toxinas constantemente. Manter este órgão, que pesa cerca de 1,5 kg, em pleno funcionamento é vital para o bem-estar. Felizmente, a natureza nos oferece ingredientes simples que podem ser usados em combinações benéficas para o fígado. Incluir os chás na rotina alimentar é uma forma prática e eficaz de apoiar a desintoxicação e a saúde hepática. Os benefícios são inúmeros, né? Porque ele é anti-inflamatório, o chazinho, é antibiótico natural, combate a retenção de líquido, traz também a sensação de bem-estar, aconchego. Então, muitas vezes, quando as pessoas estão doentes, precisa desse aconchego tomando chazinho. Então, tomar chá ele vai trazer essa sensação, né? Existe um limite, 1 copo por dia, 2 copos por dia, isso não tem nada a ver? Depende muito do objetivo, né? Mas, no geral, 2 xícaras de chá por dia já traz esse benefício. Ou seja, dá um alívio sustentável ao fígado? Sim, com certeza. E tem os chás bem específicos para tratamento no fígado, para combater a gordura no fígado, fazer uma limpeza, desintoxicação. Por exemplo? Vários chazinhos. Por exemplo? O que a gente indica muito aqui na loja é o cardomariano, tanto em pó como em semente, dente de leão, alcachofra, espinheira santa, que é a queridíssima, o boldo também, gente. O boldo é maravilhoso para tratamento do fígado. Esse chá é tomado com açúcar ou de preferência sem açúcar? Não, de preferência tudo sem açúcar. Voltamos a falar do tempo por aqui, nós já estamos no inverno, começou na última sexta-feira. Esse ano a estação fará jus ao nome e será bem fria, tá? Além disso, mais uma frente fria está se aproximando aqui da nossa região, vamos acompanhar. Começou na última sexta-feira a estação mais fria do ano e em 2025 coloca frio nisso. A estação vai fazer com que todos nós utilizemos casacos, mantas, cobertores e mais, fazer com que a gente corra atrás de bebidas e comidas quentes para nos aquecer. Além da intensidade fria, a alternância de períodos úmidos e secos se fará presente. Este ano nós estamos sob o efeito da Laninha. Ela resfria as águas do Oceano Pacífico e traz também mudanças aqui para o Sudeste. Uma principal característica é a maior quantidade de frentes frias passando por nossa região. Portanto, para esse ano, o inverno tende a ser um inverno com temperaturas mais dentro da média. Ou seja, vamos ter temperaturas mais amenas, não tão quentes como as que nós tivemos em 2024. No estado de São Paulo, são esperadas temperaturas abaixo dos 10 graus em diferentes regiões, principalmente nas passagens de frente frias, como mais uma que está prevista para acontecer no início da semana na região da Baixada Santista. Segundo o Climatempo, a chuva pode chegar com força total nesta segunda-feira. Na terça, as chuvas podem dar uma trégua, mas podendo acontecer a qualquer hora do dia. A previsão para o retorno do sol se dá apenas na quarta-feira, no meio da semana. E é com esse alerta, então, da frente fria que está chegando, que nós novamente vamos com imagens lá do Pier do Jardim Casqueiro para você. O Bruninho coloca aí na sua tela. Os termômetros marcam agora, gente, 29 graus as temperaturas, tá? A máxima para hoje é de 30 graus, a mínima de 18. E aí, já tem aqui a previsão da virada do tempo e a mínima vai baixar bastante, tá, gente? Nós vamos para 11 graus amanhã de mínima e 19 de máxima. Na quarta-feira, 10 graus de mínima e 19 de máxima. E aí entra aquele requisito, né? Haja tanta saúde, haja imunidade para que a gente fique neste calor para depois chegar no frio, né? Realmente é uma discrepância bastante aí. Então, tem esse alerta, fica de olho, sai um guarda-chuva, casaco, agasalho para você se proteger. Vamos conferir mais na previsão do tempo com Cris Castanheira.
A terça-feira amanhece com sol entre nuvens, com previsão de garoa ainda pela manhã, que pode se estender durante todo o dia. As temperaturas têm leve queda, com mínima marcando 10 e máxima 17 graus. Vento moderado durante todo o dia e a umidade relativa do ar tem variação entre 57% e 98%. Do tempo, vamos de esporte por aqui. Muito bem, então, nessa chegada de frente fria que nós acabamos de falar do tempo, vamos chamar o Lucas para as notícias do esporte, dá uma esquentada aí pra gente, né? Boa tarde para você, Seninha. Tudo bem? Como é que você tá? Tranquilo? Tranquilo, tudo numa boa. Como foi o fim de semana? Foi bom. E o seu? Tudo certo? Tranquilo. Nice? Tudo numa nice. Vim aqui ontem acompanhar a Copa Mário Caos, a terceira rodada. A gente vinha acompanhando. Foi bacana. Aí a gente acompanhou o clima, futebol, mesmo com aquele nubladinho, tava um clima gostoso, valeu a pena, foi bom. É isso, o tempo vai voltar a nublar aí, vai fechar, vem chuva por aí, Tava né? acompanhando, né? Vai ter frio também, né? Vai ter um friozinho chato, né? Exatamente. Mas aí o esporte vai esquentar, a gente começa falando, né, do Fluminense, que tomou um susto, mas ganhou do time coreano, né? Exatamente, Jefinho. Quem pôde acompanhar o jogo do Fluminense, meio que teve um drama, digamos assim, um dorama, né? Foi os brasileiros contra os sul-coreanos, o Fluminense até saiu na frente com o John Arias numa belíssima cobrança de falta, que a gente não tem um costume de assistir, de acompanhar, né, durante as partidas. Aí, como a gente falou, né, ficou até o Twitter do Fluminense falou que ia ser o duelo entre a novela das 9 contra o Dorama. O Dorama apareceu um pouquinho. Agora eu vou dar uma olhada aqui na cola para falar quem fez os gols do time coreano, que vai ser um trava-língua. Lee Jin-yoon e Won Sang viraram para o Ulsan. Olha que nome, belíssimo trava-língua o nome dos atletas. E aí o segundo tempo, o Fluminense pegou a toada, tinha aquele suspense, o drama, no fim das contas, o Fluminense empatou com o Nonato, virou com o Freitas e Keno chegou, pregou o caixão ali da equipe sul-coreana, que com essa derrota acabou sendo eliminada. E agora, Jefinho, o que acontece? Temos aquele lance, né, dos lances, né, das fases de grupos, que estamos na segunda rodada, hoje começa a terceira rodada, e o que aconteceu? Já deu para definir quem foi que passou e quem foi que ficou. O Ulsan, né, que é o time sul-coreano, perdeu a primeira, perdeu a segunda, ficou, e agora no grupo do Fluminense tem uma certa disputa entre o Fluminense, o Borussia Dortmund e o time sul-africano Mamelodi Sundowns. Eu estou aqui com a colinha, o que acontece? O Fluminense tem 4 pontos e 2 de saldo. Se empatar ou ganhar do time sul-africano, o Fluminense passa em primeiro. O Borussia Dortmund tem 4 pontos e saldo 1. Para ele passar, tem que empatar, ganhar do Ulsan ou perder, mas nessa derrota tem que torcer para o tropeço do time sul-africano, o Mamelodi Sundowns, né? E o Mamelodi Sundowns tem 3 pontos e 0 de saldo, precisa ganhar do Fluminense. Então tem aquele drama, vai começar essa fase final, está funilando, ou seja, se o Fluminense tropeçar, o Dortmund ganhar e o africano ganhar, pode cair brasileiro. Então, essa é a última rodada, não tem nada definido ainda, viu? O que mais me impressiona é o brasileiro Lucas Senna, né? Que tá gastando o inglês nos últimos inglês, coreano, africano. Mas também é um time, é Al Hilal, Al Ahly, e aí a gente vai de Al e Al e não para de Al, né? Muito bem, vamos continuar o esporte aqui falando que hoje, né, começa hoje a última rodada desses jogos que tá rolando por aí. Sim. Aí o Senna fala pra gente que tem 2 brasileiros aí para poder jogar a bola, não é isso, Lucas? Exatamente, a Copa do Mundo de Clubes está funilando, né? Como eu trouxe falando do Fluminense. Hoje nós temos às 4 da tarde Atlético de Madrid e Botafogo, que o Botafogo surpreendeu, ganhando do Paris Saint-Germain, mostrou para o mundo que o futebol brasileiro não está acabado, não morreu, e hoje vai enfrentar o Atlético de Madrid. Tanto o Botafogo quanto o time espanhol vão com o que tem de melhor. O técnico Simeone da equipe do Atlético de Madrid disse que o Atlético de Madrid tem totais condições de vencer o Botafogo, e claro, vai motivar a sua equipe, mas ele tem que tomar um pouco de cuidado, porque o Botafogo só ganhou do time que foi campeão da Champions League, e o Atlético de Madrid tomou 4 dessa mesma equipe. Então, ele tem que botar o pezinho no freio e respeitar um pouco mais a equipe brasileira. Claro, quer motivar, mas eu não tenho, eu sou santista, mas eu estou torcendo para os times brasileiros nessa fase de grupos, e para o meu Botafogo tem que passar o trator para cima do Atlético de Madrid. Trazer o cenário do grupo. Botafogo tem 6 pontos e 2 de saldo. Se ganhar ou empatar ou perder por 2 gols, ou perder por 3 gols e o PSG perder, o time ainda passa. Ou seja, cenário totalmente favorável para a equipe do Botafogo. Para o PSG passar, já que tem 3 pontos e saldo 3, uma vitória ou empate, né, contra o Seattle Sounders e o tropeço do Atlético, ou ele pode até perder, ou pode ter uma derrota até do Botafogo por 2 gols de diferença.
Atlético de Madrid tem 3 pontos e saldo -2, precisa de uma vitória e do tropeço do PSG, ou um empate e uma derrota do PSG, ou ganhar por 3 gols ou uma vitória do PSG. Já o Seattle Sounders só precisa ganhar de 3-0 do PSG, aliás, tirar saldo de 3 do PSG e torcer por uma derrota do Atlético de Madrid, ou que o cenário mais difícil, Jefinho. E aí a gente já pula falando do Palmeiras, né? Que o Palmeiras simplesmente vai enfrentar o Inter Miami de Lionel Messi. O Palmeiras tem um desfalque de Aníbal Moreno, que sentiu um edema na coxa direita, vai entrar no seu lugar Emiliano Martinez. Já o Inter Miami vai ter a ausência de Ian Frey, que sentiu a lesão no último confronto, mas tem um retorno de Jordi Alba. O Palmeiras é o que está com um cenário mais tranquilo, até porque ele pode ganhar ou empatar e ter uma derrota, e se tiver uma vitória do Al Ahly ou uma derrota por um gol do Porto, ele está tranquilo. Se empatar, passa Palmeiras e Inter Miami. O Inter Miami depende da vitória, do empate ou de uma derrota, mas aí vai precisar da vitória do Porto ou uma vitória do Al Ahly. Ou seja, é uma confusão de resultado, é número, é vitória, derrota, empate. Estou vendo aqui o Jefinho no canto dele, está me olhando com uma cara de meu Deus do céu, que situação do caramba é essa? E o Al Ahly precisa de uma vitória por 3 gols e uma derrota do Inter Miami para passar. Já o Porto precisa ganhar por 2 gols e uma derrota do Palmeiras. Então, Jefferson, a gente vem acompanhando os brasileiros, vem acompanhando esse cenário. A gente viu a vitória, viu o empate, mas o que vai valer mesmo é essa terceira rodada. Quem tem que ganhar, tem que ganhar. Quem tropeçar pode perder, aí vai depender, pode ser eliminado, vai depender dos outros resultados. Ou seja, última rodada, como todas as competições, é emoção à flor da pele para todo mundo. Você falou da minha cara de ponto de interrogação, né? Na verdade, eu estava pesquisando quando que o Santos ia jogar fora do país, mas não acabei encontrando aqui, o né? Santos já fora do país, isso daí, meu amigo, tá só... difícil, né? Tá difícil, isso daí só quando Deus quiser. Tá difícil para Deus querer, pelo visto. Difícil. Olha, depois ele até quer, mas os seres humanos dependem disso, né? Deus faz, o homem tem que executar, né? Exatamente, né? Mas aí tá difícil para Deus querer também pelo Santos. Ele quer dar uma cutucadinha lá, ele quer cutucar. Não tá ornando também, né? Deus cutucar. olhar para os Santos aí. Ó, deixa eu chamar o intervalo, porque a Lídia está por aqui. Depois do intervalo, o Corpo Livre pela Autonomia e Respeito será assunto de hoje do quadro Saúde Plena com Lidiane Chaves. Nós estamos nas redes sociais. É isso, no Instagram, no Facebook e no YouTube, só você pesquisar @TV Câmara Cubatão, lá você vê as nossas matérias, os nossos jornais e os nossos bastidores. É isso, a passagem de bloco com imagens do Pio do Casqueiro para você. Até já. Largar os estudos é um problema que prejudica o futuro dos jovens, mas muitos estudantes acabam saindo da escola porque precisam trabalhar. Por isso, o governo federal criou o Pé de Meia, um incentivo para alunos do ensino médio continuarem estudando. São R$200 para sacar todo mês de aula, mais R$1.000 a cada ano concluído e mais R$200 quando fizerem todas as provas do Enem. Uma poupança de até R$9.200. Pé de Meia, o incentivo para seguir no rumo certo. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Estamos de volta com o seu Últimas Notícias, primeira edição, segunda-feira, dia do quadro Saúde Plena, e hoje falaremos sobre corpo livre, pelo direito à autonomia e ao respeito. Vamos então bater um papo mais uma vez com a psicóloga Lidiane Chaves, ela já está aqui comigo no estúdio. Lidia, boa tarde para você, seja bem-vinda. Obrigada, é sempre um prazer estar aqui, né, e discutir assuntos tão pertinentes e que vai agregar para a saúde emocional das mulheres. Exatamente, para que elas tenham uma saúde plena, né? Então, Lidia, para a gente entender, o que significa na prática o conceito do corpo livre para a mulher? É uma reflexão que eu acredito que poucas de nós fazemos, né? E é interessante começar a pensar sobre, né, que não é apenas um objeto, não é apenas um corpo. É o reconhecimento, né, do propósito do próprio corpo, né, como é o território de liberdade dessa mulher e não de controle, né, e controle, quando a gente fala a questão do controle, é o controle do outro e sim, né, do si. E aí é interessante também pensar, né, principalmente aí na psicanálise, que significa como sair aí dessa posição de desejo do outro e tomar para si esse amor próprio, o seu desejo, as tuas vontades. Então, o que acaba ficando
num quadrado, né, como é tabu, que não pode ser falado, que não pode ser desejado, mas primeiramente, antes de ser desejado pelo outro, precisa ser desejado por você. E isso só vem através do auto-amor, depois, né, do amor próprio, quando você trabalha essas questões e que muitas vezes estão entrelaçadas. Então, mulher, né, se olhe, né, se admire, se deseje como pessoa e principalmente como mulher. Leide, quais as marcas, né, psíquicas que a sociedade patriarcal imprime sobre o corpo feminino? Que é prioridade, né? Que o outro tem prioridade, mas isso vem não da agora, isso vem de antes, né? Dos antepassados. E aí, quando a gente fala do antepassado, a gente diz assim, das mães, dessas mães, e como é que isso era visto. Aí vem novamente essa questão do tabu, o que pode ser falado, o que pode ser feito, e que mulher precisa se comportar dessa forma, tem que se posicionar, tem que ter esse tipo de comportamento. Então, Pulso firme, né, Lídia? Pulso firme, e até mesmo levando pelo outro lado, em alguns momentos ela precisa tomar essa postura pela questão do respeito, do posicionamento e dos valores. Então, tão importante quanto ela se vê, né, ver como a pessoa em si, mas também valorizar como os seus valores e principalmente dentro do seu respeito. E qualquer lugar onde esteja mulher, né? Isso sem sombra de dúvidas tem que acontecer sempre. Como que a sexualidade feminina ela pode ser vivida de forma mais livre, mais consciente, Lídia? Isso é interessante também pensar de que essa mulher, quanto mais ela busca o autoconhecimento, e o autoconhecimento ele tem uma função muito importante nesse processo, porque quanto mais a mulher se conhece, mais ela sabe das suas vontades, mais firmeza ela vai ter, mais colocação ela vai saber, né, lidar com as questões que a rodeiam, não somente do seu corpo, mas também dessa construção dessa identidade dela na sociedade. Bom, a gente continua falando, né, sobre esse tema. Como que o controle sobre o corpo pode impactar na saúde emocional? Que eu acho que é algo que pega mais, né, Lídia? A saúde emocional, o emocional feminino, esse emocional das mulheres que é bem delicado. Pensar no excesso, né? Quando é o excesso de cobrança, e aí ele está interligado ao quê? A uma estética, ao comportamento, né? Aos atos sexuais. Então, isso que provoca a ansiedade, a insegurança, os distúrbios alimentares, a linguagem corporal. Então, isso aí está, sem sombra de dúvida, afetando diretamente a autoestima dessa mulher. Então, ficar atenta, porque às vezes fala assim, não, cai na normalização novamente, né? É normal, não. Até que ponto isso aqui tá normal? Até onde isso, eu posso ir com isso aqui? Então, quando perceber que tá passando, peraí, né? Já não é mais normal, já não né? É normal, exatamente. Olha, o que o discurso, Lídia, psicanalítico traz sobre a autonomia do corpo, né? A subjetividade do corpo feminino? Olha só, vem muito, né? Está muito interligado à questão da autonomia e se dá quando essa mulher se reconhece como sujeito dessa sociedade, né? Capaz, sim, de decidir, inclusive sobre o que ela deseja sobre si, para o seu corpo, né? Para suas relações, mesmo que isso vá contra algumas normas sociais, porque é o que a gente estava falando, é muito o que a sociedade espera, não espera, o que ela quer que o outro faça, e não é bem por aí. E isso, né, muitas mulheres caem nesse questionamento de culpa, né? Mas se eu não agir dessa forma, eu vou ser isso, né? Eu vou ser taxada. Não, e saber novamente, voltando para os seus valores, o seu posicionamento. Então, quanto mais essa mulher estiver fortalecida, né, com esse ego fortalecido, mais voz ela vai ter
para o seu posicionamento. É o que a mulher merece, né? Ter voz, ter espaço cada vez mais. Agora eu falo de um assunto aqui que eu me recordo de uma experiência vivida, né? As experiências de abuso, né? Como que essa invasão corporal afeta na percepção do corpo da mulher? Por que eu disse isso? Quando eu estava em outra emissora, eu gravei com uma mulher, ela sofreu abuso e deu para perceber justamente isso, né? Elas começam a se culpar em relação ao corpo, a se culpar em coisas próprias, quando não é culpa da mulher, né, Lidy? Exatamente, Jefferson. E quando, né, essa mulher ocupa esse lugar de culpa, isso aí traz um adoecimento ainda maior, né, que passa do corpo e vem para a mente, o adoecimento da alma. Então, vale lembrar de que a culpa não é dela, né, e de que ela pode sim cuidar disso, ela pode sim olhar para essas dores, para que esses traumas tragam mais, para que ela tenha forças para cuidar desses traumas, porque não vai estar somente nessa alma, porque já foi atingido fisicamente. Então, quanto mais ela tiver também um acompanhamento, olhar para essas questões e aí sim, durante o processo, fazer a ressignificação dessas dores das quais ela sofreu, isso se torna mais leve, mais compreensivo, e ela vai passar a ter compaixão com ela. Então esse sentimento de culpa vai ser anulado e ela vai começar a ter esse olhar de compaixão com ela. Lidy, qual que é o papel da cultura, né, pela formação do corpo ideal feminino? Aliás, existe essa formação de um corpo ideal? E aí vem novamente essa sociedade, né? A pressão da sociedade. A pressão da sociedade é uma cobrança muito grande e infelizmente ainda tem muitas mulheres que ainda caem nessa pilha de que tem um corpo perfeito e não tem um corpo perfeito. E quando cai, né, nessa armadilha é onde está o adoecimento emocional. Porque quando já passa, né, ultrapassa daquilo que não está me fazendo bem, eu estou sempre em busca de algo, aí eu faço uma constituição aqui, daqui a pouco eu faço outra ali, e né, essa busca incessante de vaidade, não eliminar essa vaidade. Óbvio, tem que ter, mas com moderação, né? Então, é interessante ficar atenta, principalmente para os excessos. Como que a mulher pode recuperar, né, a relação ali do próprio corpo, não ter essas experiências traumáticas? Qual que é o melhor caminho para a mulher seguir? O autoconhecimento, né? Quanto mais essa mulher busca conhecer os seus desejos, conhecer as suas vontades, expressar realmente os seus sentimentos, não reprimir, porque novamente a gente volta para a questão da infância, que, né, a menina tem que agir dessa forma e muitas mulheres não conseguem elaborar esse processo do desenvolvimento infantil e aí acaba levando isso para a vida adulta. E isso acarreta não somente para ela, mas nas relações dela, né? E aí cai em relacionamentos abusivos porque acha que o outro tem poder sobre o seu corpo, sobre suas vontades. E não, né? Essa mulher precisa ter o autoconhecimento dela para fortalecer essa autoestima, para que ela consiga melhorar as relações dela, principalmente com o corpo, né? Sem sombra de dúvidas. Na questão da identificação. E Lidy, o que significa aí respeitar o corpo da mulher, né? O ponto de vista social e psicológico. Volta, né, um pouco aí sobre essa questão aí desse discurso dessa autonomia, de que essa mulher precisa, né, de ter essa compaixão com ela mesma. Ela precisa estar fortalecida emocionalmente para ela, inclusive, ter a decisão do que ela realmente deseja, dentro das crenças dela, e aí sim, né, aí a sociedade não vai pesar tanto mais a ela, porque ela vai estar fortalecida dentro dos pensares dela e não do outro. Então ela vai saber fazer as escolhas dela e não deixar ser levada pelas escolhas do outro. Tá certo, então Lidy Chaves junto com a gente, fechando com essa bela citação, mais um quadro de Saúde Plena. Lidy, muito obrigado mais uma vez.
Uma ótima semana para você. Volte sempre aqui com a gente. Obrigada, eu que agradeço. É isso, então, nosso N1 fica por aqui. Uma ótima tarde para você. A gente retorna amanhã na sua primeira edição. Obrigado pela companhia. Tchau.